Pessoal, tudo bem? Hoje a gente dá continuidade às nossas aulas sobre os estudos dos autores considerados clássicos da sociologia, ou seja, aqueles autores que contribuíram para o desenvolvimento da sociologia como ciência, que contribuíram com a construção de suas teorias e de seus métodos, para que a sociologia tivesse meios, tivesse mecanismos para compreender a realidade social. Então a gente vem já desde algumas aulas discutindo esses autores. A gente já passou pelo Émile Durkheim, estudou algumas categorias do Émile Durkheim, já viu qual a importância do Émile Durkheim para a sociologia. A gente já passou pelo Max Weber, compreendeu algumas categorias da obra do Max Weber, viu que o Max Weber se diferencia em muitos aspectos do Émile Durkheim, principalmente no que diz respeito à questão da visão que ele tinha sobre a relação do homem com a sociedade. Enquanto o Émile Durkheim era um intelectual que observava muito mais uma pressão da sociedade sobre o indivíduo, para que o indivíduo reproduzisse os comportamentos sociais que a sociedade esperava dele, o Max Weber era um autor que ele estava muito mais voltado para interpretar essa realidade sociedade e indivíduo de uma forma muito mais aberta, percebendo que o indivíduo ele estava muito mais solto na estrutura social, que na verdade a ação do indivíduo ela era uma ação motivada pela ação de outros indivíduos. Ela era, na verdade, praticamente uma relação social com a ação dos outros indivíduos, e não uma mera reprodução de comportamentos já pré-determinados pela sociedade. Na aula de hoje, a gente vai falar do terceiro desses grandes autores da sociologia, terceiro dos grandes autores que é considerado como um dos pais da sociologia. E aí a gente vai falar agora do autor chamado Karl Marx, um autor que é conhecido, muito conhecido na sociedade, de forma geral, no senso comum. Muitas pessoas já ouviram falar do Karl Marx e falam do Karl Marx, mesmo sem nunca ter lido nada sobre o autor, mesmo sem nunca ter lido uma linha desse autor. O Karl Marx, entre esses três autores e da sociologia como um todo, talvez seja o autor mais polêmico de todos, inclusive da sociologia, contando a sociologia como um todo. Por quê? Porque o Karl Marx é um autor que ficou conhecido por ser um autor revolucionário. Então, o Marx ele viveu durante todo o século XIX, certo? Ele nasceu em 1818, faleceu em 1883. É um autor que ele vivenciou muitas transformações na Europa como um todo. Karl Marx era alemão, mas ele não viveu somente na Alemanha. O Karl Marx passou por várias partes da Europa, inclusive ele faleceu na Inglaterra, certo? Então, por que o Karl Marx chega a ser tão conhecido, o seu nome chega a ser tão conhecido, e a obra dele, na verdade, muitas pessoas que falam sobre o Karl Marx não conhecem. Então, a obra do Karl Marx, as ideias do Karl Marx, ou pelo menos o que dizem ser as ideias do Karl Marx, são tão conhecidas por conta de ele ter sido um dos autores que mais desenvolveu críticas ao capitalismo e, principalmente, um autor que ele promove uma visibilidade. Não foi ele que criou o termo, não os termos, na verdade, socialismo, comunismo, mas é ele que vai dar muita visibilidade para esses termos, porque a obra do Karl Marx, na verdade, ela é uma obra toda voltada para a crítica do capitalismo e para a promoção do que ele via como se fosse um tipo de sociedade ideal, um modelo ideal de sociedade que seria a sociedade comunista, que passaria por um processo, necessariamente passaria por um processo de socialismo até que se chegasse a esse comunismo. Mas mais adiante a gente vai entender melhor cada uma dessas fases
E aí vocês vão poder verificar que muito do que é falado sobre o Karl Marx e sobre os conceitos de socialismo, comunismo, na realidade, o que as pessoas falam não condiz, de fato, com o que o autor idealizou, com a forma como o autor idealizou essas ideias de comunismo e de socialismo. Então vamos lá, a gente vai ver um pouco sobre a história de vida do Karl Marx. Como eu já falei para vocês, ele era alemão, ele nasceu em 5 de maio de 1818 e vivenciou boa parte dos eventos históricos importantíssimos do século XIX, não só na Alemanha, mas também na França, na Inglaterra. Ele vivenciou, por exemplo, o avanço do capitalismo industrial na Inglaterra, as organizações de trabalhadores, a inquietação dos trabalhadores com as condições em que trabalhavam, em que viviam, e ele vivenciou isso não só como observador, ele vivenciou também como um homem da prática, certo? Então, na prática, o Karl Marx também influenciou muito essas visões dos trabalhadores com relação à situação em que viviam. Então, a história acadêmica do Karl Marx é a seguinte: ele estudou filosofia, direito e história. O pai do Karl Marx, ele era um jurista, um advogado alemão, e gostaria muito que o Karl Marx, o desejo dele era que o Karl Marx tivesse enveredado pela área do direito, mas na verdade o Karl Marx nunca chegou nem a concluir o curso de direito, principalmente por conta de todos os problemas que ele tinha de perseguição política em que ele vivia, e também porque a visão de mundo do Karl Marx, quanto mais ele estudava o capitalismo, mais ele percebia a necessidade de se estudar filosofia e história para entender essa evolução do capitalismo. Então, aquilo que acabou se tornando o grande objeto de estudo do Karl Marx foi condicionando a sair da área do direito e a procurar a história e a filosofia para se aprofundar nesses conhecimentos e, principalmente, também para criar essa nova ciência que foi a sociologia, para ser um dos fundadores dessa nova ciência. Então, o Karl Marx, por ser um autor muito polêmico, porque criticava o capitalismo, criticava as desigualdades sociais, questionava as condições de vida e de trabalho dos operários, questionava os lucros que o capitalista, na verdade, o empresário capitalista tinha, em contraposição ao salário que os trabalhadores recebiam. Ele percebia que os trabalhadores não se apropriavam da riqueza que produziam. E essas críticas do Karl Marx foi fazendo com que ele se tornasse, além de um intelectual, com que ele se tornasse também um homem de ação, como eu falei para vocês. Então, além de produzir conhecimento, o Karl Marx intervia na realidade quando ele organizava trabalhadores em busca de melhorias de condições de trabalho, enquanto ele organizava movimentos contra o capitalismo, a favor do comunismo. Então, por isso, o Karl Marx acabou sendo expulso da maioria dos países em que ele viveu, porque as ideias dele eram tidas como ideias muito revolucionárias, certo? E essas ideias acabavam pondo em risco o que se chamava estabilidade do capitalismo. Que estabilidade era essa? Estabilidade era a exploração de uma classe dominante, que a gente vai já ver essa diferenciação de classes sociais que o Karl Marx faz no capitalismo, a exploração de uma classe dominante sobre a outra. Então, como o Karl Marx era um intelectual que estava o tempo todo questionando essas desigualdades, o que acabava acontecendo é que ele era mal visto e mal quisto por onde ele passava. Então, uma outra coisa também que fazia com que o Karl Marx fosse expulso dos locais por onde ele passava, era que ele fazia essa defesa muito grande do que ele idealizou como comunismo, que a gente vai entender melhor ainda sobre o que é o comunismo de fato, não esse comunismo que é falado por partidos políticos de direita no Brasil, o comunismo que muitos países que implantaram ditaduras acabaram se
autodenominando comunista, a gente vai entender melhor o que é o comunismo que o Karl Marx, certo? Que o Karl Marx idealizou. Então é o seguinte, essa defesa do comunismo fazia também com que o Karl Marx fosse perseguido. Por quê? Porque ele idealizava uma sociedade comunista. Comunismo pregava o fim de todas as desigualdades e também o fim das classes sociais. Para o comunismo não deveria haver classes sociais, porque as classes sociais dividiam a sociedade entre quem possui os meios de produção, ou seja, o patrão, e quem só consegue ter a sua força de trabalho para vender, o trabalhador, o operário, e isso fazia com que houvesse a exploração capitalista. Então, para o Karl Marx, no comunismo, isso aqui só é uma visão geral que eu estou dando, mas a gente vai ver mais sobre isso mais adiante. Para o Karl Marx, o comunismo seria um modelo de sociedade ideal, porque o comunismo acabaria extinguindo essas desigualdades, não teria mais patrão e empregado, tudo seria comum de todos, ou seja, a produção deveria ser socializada entre todos os indivíduos. Então, não haveriam desigualdades sociais nesse sistema idealizado pelo Karl Marx. Então, as ideias polêmicas de Marx revolucionaram a maneira de pensar a economia e a sociedade. Por quê? Porque até então, até o próprio socialismo, que já existia enquanto conjunto de ideias, até o próprio socialismo ele não era um socialismo revolucionário, como ele passou a ser a partir do Marx. Então, as ideias do Marx, elas relacionavam a questão econômica com a questão social. Por quê? Porque são duas coisas que nunca podem ser vistas dissociadas. O modelo de economia e o tipo de relações sociais que se travam em uma sociedade, elas vão implicar necessariamente no modelo de sociedade que você tem. Se você tem uma sociedade capitalista extremamente exploradora, você vai ter uma sociedade desigual, certo? Extremamente desigual. Se você tem uma sociedade em que as pessoas não têm dignidade na sua forma de trabalho, porque trabalham muitas horas, são mal remuneradas pelas horas de trabalho, vivem em condições habitacionais desfavoráveis, isso vai acabar afetando o modelo de sociedade. Por quê? Porque vai ser uma sociedade desigual. Então, as desigualdades no mundo do trabalho acabam afetando as desigualdades sociais. Uma outra coisa extremamente relevante da obra do Karl Marx, que deve ser destacada sempre, é a questão de que, até falei agora há pouco para vocês, ele sempre esteve à frente dos movimentos operários. Então, o Karl Marx, ele sempre foi um líder dos operários, um líder da classe trabalhadora. Por quê? Porque ele via que as condições de trabalho desses operários, elas não eram favoráveis a ele. Então, o que era que ele falava? O que era que ele fazia? Ele construía ideologicamente, teoricamente, na verdade não é nem tão ideologicamente, o ideológico veio depois da construção teórica dele. Então é o seguinte, ele construiu teoricamente uma sociologia voltada para uma análise da sociedade capitalista, mas uma análise da sociedade capitalista que demonstrava como essa sociedade era desigual, como a maioria das pessoas só trabalhavam para sustentar o luxo e a riqueza de outras pessoas. Então, o que é que acontece? O Karl Marx não vai ficar só no plano das ideias. O que ele constrói de sociologia, o que ele constrói de ciência, não fica somente nos livros para serem estudados. Acaba sendo utilizado também, inclusive por ele, como instrumento para a prática. Então, o Karl Marx não via a sociologia só como um instrumento de produção do conhecimento científico. E ele até criticava isso, certo? Para ele, a sociologia não deveria ser só um instrumento de produção de conhecimento. Para ele, a sociologia deveria ser também um instrumento para intervenção social,
certo? Então, isso significa que, para o Karl Marx, o estudo que eu produzo deve contribuir para a transformação social. E era isso que ele fazia quando estava à frente de todos esses movimentos de trabalhadores. Então, atualmente, as ideias do Karl Marx dividem opiniões, certo? Muitas são rejeitadas, eu acabei de falar para vocês, por conta da questão do radicalismo. Karl Marx pregava revolução. Então, essa revolução deveria ser uma revolução feita pelos trabalhadores para destruir o capitalismo. Por esse motivo, muitas pessoas rejeitam as ideias do Karl Marx. Por quê? Porque veem nela uma forma de desagregação social, uma forma de gerar, certo? De produzir problemas sociais através dessa revolução. E muitas pessoas rejeitam também com esse discurso, mas simplesmente por medo de perder o poder. Por quê? Porque o Karl Marx, quando ele fala na revolução, ele fala justamente na revolução no sentido de que o poder do Estado burguês capitalista ele seja destruído. Aqui não é só a destruição do poder do patrão, é a destruição do próprio modelo de Estado. Karl Marx via o Estado burguês, o Estado capitalista, como um Estado todo preparado. Todas as instituições sociais nesse Estado estavam a serviço da classe dominante. Se vocês observarem bem a nossa realidade, eu acredito que racionalmente não dá para ninguém desprezar essa ideia do Karl Marx, de que o Estado ele é propriedade praticamente das classes dominantes. Quem domina o Estado geralmente é industrial, é burguês, um grande empresário, um grande executivo, um grande produto, um grande proprietário de empresas, certo? São pessoas que têm grande influência do agronegócio. Então, o que o Karl Marx está mostrando é justamente que o Estado, ele é um Estado que deveria servir para todos, mas é um Estado que só serve à classe dominante. E que, portanto, as leis, as políticas públicas, as decisões todas tomadas pelo Estado são decisões tomadas para beneficiar a classe dominante. Se a gente observar a nossa realidade, a gente vai ver exatamente isso, certo? Então, esse radicalismo das ideias do Karl Marx, de extinguir o Estado burguês, certo? Ela acaba sendo rejeitada pela maioria das pessoas. Por quê? Porque muitas pessoas se beneficiam desse modelo de Estado, certo? E não querem a produção de um modelo de Estado controlado pelos trabalhadores e não pelos burgueses. Mas, além disso, também, em contrapartida, o pensamento do Karl Marx ainda continua tendo muita visibilidade, muita aceitação em alguns segmentos, principalmente na academia no sentido de universidade, nos grandes centros intelectuais, certo? Apesar de polêmica, as ideias dele ainda continuam tendo muita aceitação. Por quê? Porque quanto mais a gente vivencia as desigualdades do capitalismo, mais a obra do Karl Marx, em alguns sentidos, certo? Alguns pontos, logicamente, dessa obra não são mais aplicáveis à nossa realidade. Eu considero assim, certo? Mas em muitos pontos, como, por exemplo, a distribuição de renda, a desconstrução de um Estado burguês, a distribuição do poder também nas mãos da classe trabalhadora, são ideias que são importantes para a nossa realidade. Para quê? Para que a gente consiga vencer as desigualdades sociais que nós temos nesse tipo de sociedade que nós vivemos, sociedade capitalista e uma sociedade que é extremamente desigual. Um modelo de sociedade em que algumas pessoas podem simplesmente fazer um banquete no café da manhã que vai estragar muita comida, certo? Comida que alimentaria várias famílias. E outras famílias que passam semanas, meses, vivendo de migalhas, certo? Praticamente se alimentando uma ou duas vezes ao dia, quando isso acontece.
Só lembrando que a nossa sociedade é uma sociedade que 1% da população, certo? 1% da população, que é a população mais rica, detém mais de 50% de todas as riquezas produzidas no país, certo? Então, isso é uma sociedade extremamente desigual, uma sociedade que não dá margem à igualdade, porque pessoas podem comer muito e outras nada. Pessoas podem ter acesso ao melhor modelo de educação e outras a uma educação muito precária. Pessoas que podem fazer tratamentos de saúde nos hospitais mais caros do país ou do exterior e outras que morrem na fila esperando uma consulta, uma cirurgia, uma quimioterapia ou algum outro tratamento de saúde, certo? Então, esse modelo de sociedade, essa desigualdade é que era questionada pelo Karl Marx. E aí eu trago o questionamento para vocês. E aí hoje, não temos que pensar na desconstrução desse modelo de sociedade? Então, o Karl Marx, ele chamava o capitalismo, certo, de ditadura da burguesia. O que é que isso quer dizer? O capitalismo é justamente o que eu acabei de falar para vocês com relação ao Estado capitalista, que é um Estado burguês. Então, para o Karl Marx, esse modelo de Estado capitalista, ele era uma ditadura da burguesia justamente porque a burguesia impunha todas as suas regras. Então, a burguesia acaba não só tendo o domínio político, mas também, não só o domínio econômico, mas também o domínio político. Em que sentido? Sentido que eu falei para vocês agora há pouco. Quem são quem compõe a nossa classe política detentora de poder, aqueles que se elegem no Brasil? Deputados, senadores, presidentes, governadores, prefeitos, deputados estaduais, certo? Em muitos casos também vereadores, são todas, quase todas, pessoas que vêm da classe dominante. São empresários, são patrões, são donos de seus negócios, certo? Dificilmente se vê um trabalhador, certo, despossuído dos meios de produção, ou seja, um trabalhador que não seja um empregador, ocupando um cargo nesse sentido, um cargo político de destaque, certo? Então, se quem domina economicamente a sociedade também domina politicamente a sociedade, logicamente, essas pessoas, enquanto legisladoras, enquanto executoras das políticas públicas, essas pessoas, logicamente, vão utilizar o Estado em nome da sua classe social, em benefício próprio. Por exemplo, o Brasil tem feito algumas reformas ultimamente. Fez a reforma trabalhista, que flexibilizou as horas de trabalho, enquanto o mundo inteiro tem flexibilizado a jornada de trabalho, diminuindo a jornada de trabalho. No Brasil, por exemplo, hoje, pela reforma trabalhista feita em 2015 e que continua sendo feita nos últimos anos, aprimorada nos últimos anos, o trabalhador pode trabalhar mais horas do que a legislação permitia. Até então eram 8 horas, certo? Então essa jornada de trabalho pode se estender a mais horas. Isso, certo? Isso interessa a quem? Interessa mais ao trabalhador ou mais ao empresário, ao patrão? Uma outra questão é nessa reforma trabalhista também, é a situação em que os trabalhadores estão sendo colocados ultimamente com relação ao trabalho aos finais de semana e feriados, certo? Então, o trabalhador que antes era protegido por uma legislação que proibia o trabalho aos finais de semana e aos domingos, na verdade, mais especificamente, porque o sábado até o meio-dia já era trabalhado, e nos feriados, hoje, certo, por esse conjunto de mudanças que o país vem passando,
por essas reformas que o país vem passando, esse trabalhador ele pode trabalhar, ele pode ser exigido aos finais de semana e no feriado, certo? A reforma trabalhista, a reforma da Previdência, que é uma reforma que aumentou o tempo de aposentadoria para os trabalhadores, certo? Então, uma série de mudanças, elas estão sendo produzidas no nosso país, e essas mudanças elas vêm de exigências justamente da classe dominante, dos empresários. Desde a campanha, por exemplo, que o presidente da República fala dessa questão de o quanto é difícil ser patrão no Brasil, do quanto é difícil ser empregador no Brasil. Observando bem a realidade da vida do patrão e do empregado, com relação ao acesso à saúde, à educação, à moradia, aos meios de transporte. Será se é mais difícil ser patrão ou é mais difícil ser empregado no país? Observando o salário mínimo no país e as necessidades básicas de um trabalhador, e observando o lucro que o empregador tem. É mais difícil ser trabalhador ou é mais difícil ser patrão? E aí o que é que tem acontecido? Todas essas reformas, praticamente, elas não respondem a anseios dos trabalhadores. Essas reformas, elas respondem a anseios da classe empresarial. E isso é dito muito claramente. Os empresários no Brasil, eles têm muita influência no meio político. Não só por conta de financiarem campanhas políticas, certo? Mas também porque eles mesmos se elegem, certo? Então, lá no Congresso Nacional, tá cheio de empresário, tá cheio de madeireiro, tá cheio de fazendeiro, tá cheio de minerador. Lá tá cheio de gari, de professor, de empregada doméstica, tá cheio de motorista de ônibus. Então, quais as classes sociais elas são representadas no nosso Congresso Nacional? Então, quem elabora as leis é justamente esse público que vem da classe dominante. Elabora e as elabora pensando em seu benefício próprio, certo? Então, é por isso que o Karl Marx vai chamar esse Estado capitalista, Estado burguês, de ditadura da burguesia. Por quê? Porque é um modelo de sociedade em que as classes dominantes elas acabam se apropriando do poder para legislar em causa própria. Em contrapartida, o Karl Marx falava da necessidade de se criar uma ditadura do proletariado. O que seria isso? Seria um modelo de Estado controlado pelos trabalhadores. E nesse modelo de Estado, nessa sociedade não existiria propriedade privada, certo? Tudo seria socializado. E o lucro de todas as riquezas produzidas nesse Estado seria distribuído de forma igualitária entre todos. Então, seria um modelo de Estado criado para que não existisse nenhum tipo de desigualdade. E o Karl Marx só via saída para esse modelo de sociedade se implantasse o que ele chamava de ditadura do proletariado. Só para explicar melhor, o conceito de ditadura aqui no Karl Marx, nesse sentido que está sendo falado, não é ditadura no sentido do que nós conhecemos como ditadura, no sentido de um governo que censura, um governo que prende, que bate, que espanca, certo? Inclusive, esse conceito de ditadura do Karl Marx, ele é bem anterior, inclusive, e não foi nem criado, de fato, pelo Karl Marx. O Karl Marx se apropriou desse conceito, que era de um jornalista, certo? E aí ele se apropria desse conceito para falar desse modelo de governo que ele idealiza, que é um governo controlado pelos trabalhadores, certo? Então, ditadura no sentido de que quem governa, certo? No sentido aqui da burguesia, é a burguesia. Então, a burguesia faria tudo para atender os próprios anseios, e na ditadura do proletariado seria um modelo de Estado em que os anseios dos trabalhadores, da sociedade de forma em geral, seriam os interesses mais defendidos
por esse Estado. Então, o que o Karl Marx percebia? O Karl Marx via o capitalismo como uma coisa inevitável, mas ele não via o capitalismo como uma coisa definitiva. Ele achava que o capitalismo era tão cheio de contradições, ao ponto de que, em algum momento, o próprio capitalismo poderia ruir. Esse momento poderia ser uma revolução dos trabalhadores. De tão contraditório o capitalismo era, que ele chegaria ao fim. E a consequência disso seria a produção de um novo modelo, um novo modo de produção, que seria um modo de produção voltado para a igualdade, que aí a gente teria inicialmente o socialismo para preparar a sociedade para essa sociedade ideal que era o comunismo, mas isso é assunto que a gente vai ver mais adiante. Para o Karl Marx chegar à análise do capitalismo que ele fez, ele estudou o que se chama de modos de produção. O que é isso? Modos de produção, como o próprio nome sugere, são modos de produzir, maneiras de produzir. E aí, o Karl Marx, como vocês observaram, estudou história. E praticamente tudo que o Karl Marx produzia, ele procurava produzir, certo? De forma que se considerasse a evolução histórica daquilo, como se chegou àquele ponto, certo? Então, o Karl Marx, ele vai analisar, para ele conhecer melhor o capitalismo, ele vai procurar conhecer melhor como a sociedade foi se configurando até chegar ao modo de produção capitalista. Então, o que é que ele vai mostrar? Que a sociedade, em outros períodos, produzia de outras formas, mas com uma coisa praticamente comum em todos esses modos de produção. Que coisa era essa? Justamente o fato de que em todos esses modos de produção existia uma luta de classes, ou seja, existia uma sociedade, existia nessa sociedade uma classe que explorava a outra. Então, Karl Marx vai falar, aqui são alguns dos modos de produção que o Karl Marx vai falar. Então, ele vai falar que em um determinado período da história predominou o modo de produção escravista. E o que é esse modo de produção escravista? O modo de produção escravista, ele pressupõe, certo, a total apropriação do trabalho por parte daqueles homens que eram os senhores, os homens livres que eram os senhores para quem os escravos trabalhavam. Então é o seguinte, o que é que vai acontecer no modo de produção escravista? O escravo trabalha, inclusive o escravo nesse modo de produção também é uma mercadoria, ele é comprado e vendido, o escravo trabalha, certo? E o fruto do trabalho dele vai servir para o enriquecimento do senhor. Então é um modelo de sociedade dividido entre senhores e escravos, entre homens livres e escravos, e nesse modo de produção, a apropriação da riqueza é toda feita pelo senhor. Ele vai falar também sobre o modo de produção feudal, que é justamente o modo de produção que vai anteceder o capitalismo. O capitalismo vem como um modo de produção que acaba substituindo o modo de produção feudal. O modo de produção, o capitalismo acaba substituindo o modo de produção feudal. E no modo de produção feudal, a apropriação do trabalho é realizada também através de um senhor. O senhor feudal, que era o dono da terra, dono do feudo, onde se produzia determinados produtos, como produtos agrícolas. A sociedade feudal era uma sociedade rural, agrária, certo? Então, lá no feudo, se produzia determinadas coisas, e o fruto dessa produção, a maior parte do fruto dessa produção era do senhor feudal. Uma outra parte ficava para o servo, e esse servo pegava essa produção para a sua subsistência e para trocar com outros produtos que ele não produzia, com outras pessoas que produziam outras coisas para que ele pudesse sobreviver. Então, nesse modo de produção feudal também nós temos praticamente
nós não temos só dois grupos. Na sociedade feudal, nós tínhamos também o clero, certo? O clero, a nobreza e os servos. Os servos trabalhavam para sustentar o poder do clero e da nobreza, o poder político, o poder econômico do clero e da nobreza, através das prestações pessoais, ou seja, do trabalho pessoal que ele realizava, e através também dos tributos que eram pagos. Então, a sociedade feudal, além de tudo, a gente até discutiu isso nas primeiras aulas, era uma sociedade de muita estabilidade social. A estabilidade no sentido de que tudo era muito bom, estável, perfeito? Não. Estabilidade no sentido de que havia pouca mobilidade social. Pouca não, inexistência de mobilidade social. A inexistência da possibilidade de mudança social. Por quê? Porque quem nascia servo, permanecia servo até o final da sua vida. Porque um servo não podia casar com um nobre. Inclusive, a igreja, como era aliada da nobreza, o clero era aliado da nobreza, a igreja também não fazia esse tipo de casamento. Então, estabilidade social no sentido de que não tinha mobilidade. O indivíduo nascia e permanecia naquele modo de vida até o restante da sua vida, certo? Então, o outro modo de produção que o Karl Marx vai falar é justamente o modo de produção capitalista. Para ele chegar no modo de produção capitalista, ele passou por todos esses outros modos de produção. Ele explicitou como eram as relações entre as classes sociais nesses modos de produção. Então, ele vai mostrar que no capitalismo também vai existir uma apropriação da riqueza produzida, certo? Uma apropriação da classe dominante com relação a essa riqueza. Por quê? Na perspectiva do Karl Marx, quem produz a riqueza é o trabalhador, é o operário, que ele vai chamar de proletário. E quem se apropria dessa riqueza é justamente o patrão, certo? O empregador burguês. Então, e ele vai explicitar isso através de um conceito que ele vai chamar de mais-valia, que a gente vai estudar mais adiante. Ele vai até subdividir essa mais-valia entre absoluta, relativa, mas mais adiante a gente vai ver sobre a mais-valia. E também uma coisa fundamental na obra do Karl Marx, para que o trabalhador, para que o patrão ele se aproprie da riqueza produzida pelo trabalhador, é o que ele vai chamar do processo de alienação. Como esse trabalhador vai acabar sendo alienado dos meios de produção, alienado nas relações de produção, esse trabalhador vai se tornar um alienado, e aí ele vai perder a noção do processo de produção, fazendo com que o trabalhador, com que o empregador se aproprie do seu trabalho, certo? E aqui, o modo de produção que ele acreditava que substituiria o capitalismo seria o socialismo, certo? Um modelo de sociedade em que ainda haveria propriedade privada, mas o objetivo do socialismo era justamente acabar com a propriedade privada e preparar a sociedade para o fim das classes sociais até se chegar ao comunismo, certo? Então, os modos de produção para o Karl Marx, eles revelam justamente a questão de que sempre existe, em todos os modos de produção, um conflito de classes, o dominante e o dominado. Para explicar de forma bem mais simples, para ele, em toda a sociedade existiam duas classes sociais, classe dominante e a classe dominada. A classe dominada ela era despossuída dos meios de produzir, certo? Os meios de produção. A classe dominada acabava trabalhando para enriquecer a classe dominante. Por não ter poder econômico, a classe dominada também não tinha poder político, certo? Então, o Karl Marx, certo? O Karl Marx, ele vai ser um autor, como eu falei para vocês adiante, que ele não se preocupava somente na construção do conhecimento. Inclusive, ele construiu bastante conhecimento, certo? Karl Marx tem uma obra extensíssima, certo? A obra do Karl Marx é bastante extensa. Ela vai desde livros mais voltados para a economia até livros mais voltados para
para a prática social. Então, a obra do Karl Marx é uma obra que ela não é somente voltada para a produção do conhecimento. Ela é uma obra que, como ele mesmo dizia aqui, né, a gente tem no slide uma frase dele, como Karl Marx mesmo dizia, a função do intelectual para ele seria também contribuir para a transformação social. Então a frase dele diz o seguinte: até agora os filósofos não fazem senão interpretar o mundo de diversas maneiras, porém trata-se de transformá-lo. Então para o Karl Marx não era importante, na verdade, somente produzir conhecimento, porque esse conhecimento produzido poderia ser que ele ficasse muito só lá nos livros. Então, ficando só nos livros, ele pouco contribuiria para a transformação social. Então, para o Karl Marx, seria importantíssimo que o conhecimento produzido ele servisse para a transformação social. Esse conhecimento que fosse produzido por um intelectual, ele servisse de inspiração para as pessoas conseguirem transformar a sociedade. Então, por isso, Karl Marx era tão odiado e é tão odiado ainda hoje. Por quê? Porque ele pregava a transformação, a mudança social, a revolução social. Então, justamente por isso que as obras dele são tão criticadas. A obra do Karl Marx, como eu falei para vocês, ela é bastante extensa. Ela serve à história, ela serve à economia, ela serve à sociologia, à ciência política, à filosofia, certo? Então, a obra do Karl Marx, ela vai ser uma obra bastante abrangente, certo? Que ela vai transitar, ela vai viajar por várias ciências. Então é o seguinte, o Karl Marx, ele construía a sua obra, o seu modelo de socialismo, que era considerado socialismo científico, por quê? Porque ele apontava soluções muito claras para a transformação social, enquanto a oposição a um socialismo que antecedeu o Karl Marx era chamado de socialismo utópico. Por quê? Porque fazia as críticas, mas não construía um modelo claro de que sociedade deveria ser implantada. Então, esse socialismo científico do Marx, que era crítica e, ao mesmo tempo, modelo de intervenção social, esse modelo de socialismo, ele acabou sendo inspiração para muitos intelectuais pelo mundo inteiro e para algumas mudanças políticas também no mundo inteiro, certo? Então, vários intelectuais e vários homens de ação política acabaram se apropriando das ideias do Karl Marx para produzir transformações, revoluções, que em muitos casos, essas revoluções acabaram não coincidindo perfeitamente com o que ele pregou, certo? Com o que ele pregava em suas obras. Muitos revolucionários acabaram transformando, fazendo essas revoluções muito à sua maneira e não correspondendo exatamente ao que o Karl Marx, certo, pregou na sua obra. Então, todo o século XX, principalmente no início do século XX, o Karl Marx foi a chave para uma série de transformações sociais. As ideias do Karl Marx influenciaram a Revolução Russa de 1917, certo? Influenciaram a implantação das repúblicas socialistas soviéticas, influenciaram revoluções pelo mundo inteiro, revoluções socialistas, como a Revolução Cubana, que implantou o socialismo em Cuba. Então, várias outras revoluções no século XX, elas foram implantadas a partir das ideias do Karl Marx. Então, para a gente entender melhor a obra do Karl Marx, tem alguns conceitos da obra dele que são fundamentais para essa compreensão. Então, é preciso entender sistema capitalista, é preciso entender meios de produção, é preciso que se entenda o materialismo histórico, que é um conceito fundamental da obra dele, porque o materialismo histórico vai justamente mostrar como se constrói a base das relações sociais na sociedade capitalista. Conceito de mais-valia, que é fundamental para que a gente entenda a obra dele, justamente porque é nesse conceito que o Karl Marx vai mostrar como se concretiza a exploração do trabalhador
certo? Como o trabalhador vai ter o fruto do seu trabalho apropriado pelo patrão, e o conceito de luta de classes, que é um conceito também conhecidíssimo do Karl Marx, que é quando ele vai tratar de como as classes sociais estão em um estado permanente de luta entre elas pela distribuição do poder, pela distribuição da riqueza que é produzida em sociedade. Então, para o Karl Marx só reconhecia na sociedade capitalista dois tipos de classes sociais, que ele vai chamar essas classes sociais de burguesia, que é a classe dominante, e de proletariado, que é a classe dominada, são os trabalhadores. A burguesia, para o Karl Marx, essa burguesia ela tomou conta dos meios de produção. Isso significa o quê? Que no capitalismo, quem detém os meios de produzir, o que são os meios de produção? Tem esse conceito mais adiante, mas só antecipando. Quem detém os meios de produção é a classe dominante. O que são esses meios de produção? São os instrumentos utilizados para produzir. A fábrica, a máquina, o escritório, o computador, todos esses meios que são utilizados para produzir, eles são da burguesia, certo? E como eles detêm os meios de produção, eles obrigam só o trabalhador a vender a sua força de trabalho, pelo valor que o empregador acha justo, certo? E aí, por ter todo esse poder, é o que eu falei agora há pouco para vocês, eles também detinham o controle do poder político do Estado. Então é o seguinte, a burguesia, pro Karl Marx, dominava, aqui como a gente está vendo no slide, o Estado seria um escritório da burguesia. Em que sentido? No sentido de que a burguesia utiliza o Estado para corresponder aos seus anseios. Querem um exemplo disso? As reformas que estão sendo feitas nos códigos ambientais, no Código Ambiental e em determinadas outras leis ambientais no Brasil hoje. Por quê? A burguesia rural, a burguesia do campo brasileira, a classe dominante do campo, que são os fazendeiros, os madeireiros, os mineradores, os garimpeiros, no sentido de quem é o dono do garimpo, eles são muito incomodados com a legislação ambiental brasileira. Por quê? Porque a legislação ambiental brasileira protege muito o meio ambiente, lógico, é para isso que a legislação ambiental deve existir, para proteger o meio ambiente, e além de proteger bastante o meio ambiente, também protege algumas populações no meio rural, como, por exemplo, os povos indígenas, no meio rural, entre aspas, porque um território indígena não é necessariamente no meio rural, é um território, certo? Mas aí, no meio rural também se concentram agricultores familiares, seringueiros, outras pessoas que vivem da agricultura familiar, certo? Então, essa legislação ambiental incomoda muito. A legislação ambiental que nós temos no Brasil incomoda muito, certo? A burguesia que vive da exploração do meio ambiente. Então, o que é que acontece? No Brasil hoje se verifica, certo? Uma influência muito grande do grupo chamado de Bancada Ruralista no Congresso Nacional, que é um conjunto de deputados e senadores, grandes latifundiários, homens e mulheres do agronegócio, madeireiros, seringueiros, donos de garimpo. Então, pessoas que têm essas ocupações, certo? Ocupando cargo político e utilizando esse cargo político para alterar a legislação ambiental em seu favor. Diminuir as áreas de proteção, certo? Extinguir as demarcações de terras indígenas e de territórios quilombolas, certo? Diminuir a área de reserva legal nas fazendas. Então é o seguinte, quando Karl Marx diz que o Estado, no capitalismo, ele é utilizado como um escritório da burguesia, é nesse sentido, é no sentido de pegar o Estado, se apropriar do Estado para legislar em seu favor.
E aí, quem assistiu o famoso vídeo da reunião ministerial do presidente com os ministros, agora, por conta dessa polêmica da saída do ministro Sérgio Moro do governo, verificou muito bem o ministro do Meio Ambiente dizendo: vamos aproveitar a situação tranquila da pandemia, certo? Está muito tranquilo, realmente o país está muito tranquilo, da pandemia, em que a imprensa está toda voltada para a cobertura da pandemia para fazer o gado passar, a boiada passar. E o que seria fazer a boiada passar? Alterar a legislação ambiental brasileira, sem que os segmentos sociais se deem conta de que essa legislação está sendo alterada, certo? E claramente, essa legislação que se quer alterar é toda para beneficiar, certo? Essa burguesia que lida com as questões do campo e que altera muito o meio ambiente desfavoravelmente no Brasil. Então, se apropriar de um momento dramático para a sociedade brasileira para passar uma determinada legislação que, se com discussão e visibilidade no país, se divulgada pelos meios de comunicação, se divulgada as intenções, já vai gerar muita polêmica e dificuldade para que passe. Então, o Estado está no capitalismo, segundo Karl Marx, o tempo todo sendo usado em nome da burguesia. Em oposição à burguesia está o proletariado. Para o Karl Marx, a classe social que se opõe à burguesia é o proletariado. Então, o proletariado é uma classe social que é usada no capitalismo, certo? Principalmente a partir do capitalismo industrial. Esse proletariado é usado para produzir a riqueza do patrão, certo? Então, o trabalhador ele produz durante 8 horas por dia. Contrapartida, certo? Do outro lado estaria o proletariado. Em contrapartida, em contraposição à burguesia, estaria o proletariado. E para o Karl Marx, o proletariado seria a classe social que constrói, certo? Seria não, é a classe social que constrói a riqueza da burguesia. Por quê? Porque, na verdade, quem trabalha, quem realiza o trabalho de produção no capitalismo é o proletariado. E quem se apropria dessa riqueza é a burguesia. Por quê? Porque o proletariado não ganha de acordo com a riqueza que ele produziu, certo? O proletariado ganha o que nós chamamos hoje de salário mínimo. O que seria o salário mínimo? Uma parcela, uma porcentagem, certo? Uma porcentagem em cima daquilo que... Não...